Há histórias antigas que não foram feitas para confortar, foram feitas para despertar. Entre as páginas esquecidas da Bíblia, há uma visão tão poderosa, tão sombria e simbólica, que ainda hoje desafia nossa compreensão. Um profeta, um vale coberto de morte, e uma voz que ordena: profetiza aos ossos secos. Esta é a ressurreição dos ossos secos. Um dos momentos mais misteriosos e arrepiantes já descritos nas Escrituras. E antes de mergulharmos nesse mistério, se você é apaixonado por histórias antigas, enigmas espirituais e segredos que ecoam no tempo, inscreva-se agora no canal Ecos do Passado. Aqui, cada vídeo é uma viagem para além do que a história oficial ousa contar. O nome dele era Ezequiel, um homem comum, transformado em mensageiro do invisível. Vivendo em exílio, entre ruínas e poeira, ele foi escolhido para testemunhar o impossível. O cenário: Babilônia. O povo de Israel, derrotado, espalhado, sem esperança. O templo havia sido destruído, a terra prometida perdida, e no coração do povo, um silêncio. Como se até Deus tivesse se calado. E é nesse deserto espiritual que Ezequiel é chamado, não com palavras suaves, mas com uma visão que romperia as fronteiras entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Ezequiel é arrebatado em espírito. O texto não explica como, nem quando. Apenas diz que a mão do Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Imagine um lugar vasto, desolado, coberto por uma neblina espessa. O chão seco, rachado, e por toda parte ossos, milhares, talvez milhões, espalhados como fragmentos de uma antiga guerra esquecida. Nenhum som, nenhum vento, apenas o eco distante do próprio tempo. E então uma voz, forte, profunda, vindo de lugar nenhum, e de todos os lugares ao mesmo tempo. Filho do homem, poderão estes ossos reviver? Ezequiel hesita. A pergunta é impossível, mas ele responde com humildade: Senhor, tu o sabes. A voz ordena: profetiza sobre estes ossos, diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E enquanto Ezequiel fala, o vale desperta. Primeiro um som, um leve estalo, depois outro, até que o chão começa a tremer. Os ossos se movem, rastejam pela terra, procurando uns aos outros. Fêmures se encaixam a tíbias, costelas se unem à coluna, crânios rolam até encontrar seu corpo perdido. É uma sinfonia de ossos, um coro macabro de renascimento. E diante dos olhos do profeta, esqueletos se erguem, milhares deles, mas ainda estão sem vida, corpos de pó, vazios, imóveis. Então a voz fala novamente: profetiza ao Espírito. Diz-lhe: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel obedece, e quando o vento sopra, os corpos respiram, um som de vida atravessa o vale. E onde havia morte, surge movimento. Pele cobre a carne, olhos se abrem, corações batem, e o vale inteiro se transforma num exército, um exército de vivos, renascidos das cinzas. A voz então explica: esses ossos são a casa de Israel. Dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança pereceu. Mas eis que abro as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, e vos trarei de volta à terra. A visão termina, o vale desaparece, e Ezequiel volta a si, cercado pelo mesmo silêncio de antes, mas algo mudou. Agora ele compreende. Não era apenas uma visão sobre mortos que voltam à vida, era um chamado à esperança. Um lembrete de que nem o deserto mais estéril pode sepultar o propósito divino. Mas, e se essa visão não fosse apenas uma metáfora? E se Ezequiel realmente testemunhou algo que transcende tempo e matéria? Um portal entre o físico e o espiritual, entre o fim e o recomeço,
Nos próximos instantes, vamos mergulhar mais fundo no mistério do Vale dos Ossos Secos e descobrir o que essa profecia pode significar para o nosso tempo e para o nosso espírito. O vale silencia novamente, mas as palavras de Ezequiel continuam ecoando como uma profecia viva. A visão acabou, mas o enigma apenas começou. Durante séculos, teólogos, historiadores e místicos tentaram compreender o que realmente aconteceu ali. Seria apenas uma metáfora ou uma visão literal, um portal entre mundos, onde o profeta presenciou algo que desafia as leis da vida e da morte? A resposta pode estar nas entrelinhas e nas sombras do deserto onde tudo começou. Ezequiel não era apenas um profeta. Era um homem em exílio, vivendo entre ruínas e saudade. Seu povo havia perdido tudo: a terra, o templo, a fé. Eles se viam como ossos secos, fragmentos de uma história quebrada. E quando não há esperança, até o som do vento parece o silêncio de Deus. Mas é nesse silêncio que surge a visão. E talvez o verdadeiro milagre não seja a ressurreição física dos ossos, mas o despertar daquilo que estava morto dentro deles: a fé. A visão dos ossos secos não fala apenas de corpos. Fala de corações que pararam de acreditar, de almas que perderam o fôlego da esperança, de povos inteiros que se esqueceram do som do próprio Espírito. Quando Ezequiel profetiza, ele não está apenas obedecendo, ele está falando vida ao impossível. E a voz que antes vinha do céu agora sai da boca de um homem. É como se o Criador dissesse: mesmo quando tudo parece perdido, eu ainda posso soprar vida. Mas é você quem precisa falar. Os ossos secos representam tudo o que deixamos morrer: sonhos, fé, compaixão, propósito, amor. Eles são a metáfora de um mundo exausto, onde a humanidade esqueceu o que é respirar espírito. Mas quando o vento sopra dos quatro cantos, não é apenas ar que move os corpos, é espírito, é o sopro que restaura o que parecia irreversível. Na linguagem hebraica original, a palavra usada é ruach, que significa ao mesmo tempo vento, fôlego e espírito. É o mesmo termo usado na criação do homem em Gênesis. E Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. A mesma força que animou o primeiro ser humano é a que agora desperta os mortos no Vale de Ezequiel. O mesmo sopro que deu início à vida é o que restaura aquilo que foi perdido. E aqui mora o segredo da visão. O poder não está apenas em Deus falar, mas em o homem se tornar um canal da voz divina. Ezequiel não apenas viu um milagre, ele participou dele. Mas e se essa história não for apenas sobre um povo antigo? E se for um espelho de nós mesmos? Vivemos em uma era onde muitos caminham com o coração vazio, com a fé fragmentada, com a alma seca, como aquele vale esquecido. O mundo moderno, com toda a sua tecnologia e ruído, esconde uma geração faminta de sentido. Pessoas que buscam luz em telas, mas esquecem que o verdadeiro sopro vem de dentro. Os ossos secos não estão enterrados no deserto da Mesopotâmia. Eles estão por toda parte, nas cidades silenciosas, nas mentes cansadas, nas almas que esqueceram como sentir. E assim como em Ezequiel, a pergunta ainda ecoa: poderão estes ossos reviver? Cada um de nós tem um vale escondido dentro do peito. Um lugar onde guardamos o que foi quebrado, o que não deu certo, o que desistimos de lutar. Mas o milagre não acontece até que você fale, até que você profetize sobre o seu próprio vale. Profetiza sobre esses ossos. Em outras palavras, acredita de novo. Fala com o que você julgou perdido. Chama de volta o que parecia morto. Quando você fala vida ao seu deserto, o universo escuta e o vento sopra. A visão de Ezequiel é, ao mesmo tempo, um aviso e uma promessa. Um aviso de que até a fé pode morrer, mas também a promessa de que nada está realmente morto, enquanto houver alguém disposto a ouvir o vento.
O Vale de Ossos Secos não termina em tragédia, ele termina em esperança. Ezequiel viu um exército se levantar, não de guerreiros, mas de almas restauradas. Suspense e reflexão. E talvez seja esse o segredo que a profecia quis preservar por séculos. A certeza de que o Espírito não se apaga, ele apenas espera ser chamado. O Vale dos Ossos Secos nunca foi apenas um lugar. Foi um espelho, um reflexo do que acontece quando o espírito humano se afasta da esperança. Foi uma mensagem codificada, não apenas para um povo, mas para todos os tempos. A humanidade sempre enfrentou seus vales. Às vezes, esses vales têm nome: guerra, perda, medo, solidão. Outras vezes, são invisíveis, habitam dentro de nós, em silêncios que ninguém escuta. Mas o sopro do Espírito nunca deixa de circular. Mesmo quando não o sentimos, ele está lá, pairando sobre as ruínas do que fomos, esperando o momento certo para nos chamar de volta à vida. E quando esse vento sopra, é por isso que essa visão é tão poderosa. Porque fala daquilo que todos nós enfrentamos, os momentos em que achamos que acabou. Quando a fé seca, quando os planos desmoronam, quando o tempo parece um inimigo e o futuro um eco distante. Mas Deus pergunta a cada um de nós, como perguntou a Ezequiel: poderão estes ossos reviver? E talvez essa pergunta não seja sobre o passado, mas sobre agora, sobre o que ainda pode nascer dentro do que você julgou morto. O segredo do Vale dos Ossos Secos é este: a vida nunca é completamente perdida. Ela apenas muda de forma, esperando o sopro certo para despertar novamente. E às vezes, esse sopro vem de onde menos esperamos. De um gesto simples, de uma palavra, de um perdão, ou até de uma lágrima que cai em silêncio, mas abre o coração para algo maior. Nada que é verdadeiro morre para sempre. A esperança, mesmo soterrada, tem raízes. E onde há raízes, o vento sempre encontrará um caminho. Ezequiel não foi apenas testemunha de um milagre. Ele foi o canal pelo qual o impossível aconteceu. Porque o milagre da vida não depende apenas de fé, mas de ação, de palavras que chamam de volta o que o medo fez calar. Essa é a essência da profecia: não esperar que o céu fale, mas ser a voz pela qual o céu responde. O Vale dos Ossos Secos nos ensina que o poder de restaurar não está distante, está dentro, e cada respiração é uma lembrança disso. Milhares de anos se passaram desde que Ezequiel teve sua visão. O deserto mudou, os reinos se foram, mas o eco dessa profecia ainda ressoa entre nós, porque em cada geração o mesmo vento retorna. O mesmo Espírito que transformou ossos em vida ainda sopra sobre uma humanidade cansada, tentando acordar o que dorme em nosso interior. Talvez essa seja a verdadeira ressurreição, não a dos mortos que voltam, mas a dos vivos que finalmente despertam. O Vale dos Ossos Secos é o símbolo do que significa recomeçar. Mesmo que tudo esteja em pedaços, mesmo que não reste nada além de pó, sempre há um sopro à espera. Um vento que vem dos quatro cantos e traz de volta o que o mundo tentou enterrar. Você não precisa ver para acreditar. Precisa apenas falar. Como Ezequiel, erguer-se diante do impossível e dizer: vem, Espírito, sopra sobre estes ossos. E então algo muda. O som volta, o coração volta, a vida volta, porque a morte nunca foi o fim, apenas o intervalo entre dois sopros. E quando o vento finalmente se cala, não é o fim da história, é o começo de outra. O mesmo Deus que reviveu um vale esquecido ainda sopra nos lugares onde ninguém mais acredita, nos becos da mente, nos desertos do coração, nos cantos da alma, onde até a esperança tinha desistido. Ele ainda sussurra: levanta-te e vive. Se essa história te tocou, se o som desse vale ecoou em você, então você entendeu o verdadeiro propósito da visão de Ezequiel. Porque no fim, o milagre não é ver ossos ganharem carne, é ver fé ganhar forma novamente.
Este é o canal Ecos do Passado. Aqui, damos voz ao que o tempo tentou silenciar. Se você sentiu algo assistindo a este vídeo, inscreva-se agora e continue conosco nas próximas jornadas, onde o passado fala e o invisível se revela. O vento ainda sopra, e enquanto ele sopra, nenhum vale está realmente morto.